E você é a pessoa mais habilitada para responder a pergunta. Ninguém pode responder essa pergunta a não ser você mesmo. E cada vez que você fizer esta pergunta, estou eu pecando contra o Espírito Santo? Você pode responder sem dúvida, sim ou não. Sem nenhuma sombra de dúvida. É uma coisa muito simples. Sempre que nós estamos vivendo com esse pensamento na mente, será que eu pequei contra o Espírito Santo ou não pequei? É porque você está pecando contra o Espírito Santo. Você não pecou contra o Espírito Santo, você está pecando. O pecado contra o Espírito Santo não é um ato isolado que aconteceu na sua vida. O pecado contra o Espírito Santo não é uma ação isolada que aconteceu na sua vida. O pecado contra o Espírito Santo é uma ação contínua, é uma ação pecaminosa contínua. Por isso, nunca pergunte, pequei contra o Espírito Santo? Não. Pergunte, estou pecando contra o Espírito Santo? Porque é uma ação contínua. O pecado contra o Espírito Santo não é uma ação isolada, não é um ato isolado, não é um pensamento isolado, mas é uma atitude insistente, numa direção errada, que Deus já mostrou através da Bíblia, que Deus já mostrou através dos mais de 60 livros do Espírito de Profecia, mas você, por teimosia, por obstinação, por orgulho, você não, eu não penso assim, eu não acho. E você segue o seu achismo, por teimosia, para não dar braço a torcer para o Espírito de Profecia, para não dar braço a torcer para a Bíblia, para não dar braço a torcer para o pastor, para não dar braço a torcer para alguém que falou para você, você está errado. Não, eu não acho. E insiste naquela direção errada. Mas é uma ação contínua. Não existe no planeta Terra uma ação ou um pecado, por pior ou por maior que seja, que possa ser chamado pecado contra o Espírito Santo. Não existe esse pecado. Por maior que seja o pecado, por mais feio, por mais horrível, nenhum pecado grande e horrível vai ser pecado contra o Espírito Santo se for ação isolada na sua vida. Ninguém se perde por atos isolados. Ninguém se perde por atos isolados. Porque Deus não nos julga por atos isolados. Imaginem só se Deus fosse nos julgar por atos isolados. E fosse me julgar por uma palavra impensada que eu falei que não deveria ter falado. Ou por uma raiva que veio e o fulano matou o outro. Como aconteceu com Moisés, né? Que o sangue ferveu e ele matou o egípcio. Vamos supor se Deus fosse nos julgar por atos isolados. Moisés estaria o quê? Perdido. Porque ele é um assassino. Quer uma coisa pior do que essa? Matar uma pessoa? Tirar a vida de uma pessoa? Mas o pecado contra o Espírito Santo, ele não pode ser definido como um ato isolado na sua vida. Mesmo que seja um assassinato. O pecado contra o Espírito Santo não pode ser definido como sendo um adultério. Porque Davi adulterou, mas não pecou contra o Espírito Santo. Então você pode pensar, então pecar contra o Espírito Santo não tem nada a ver com adultério. Não, estaria errado. Não, mas Davi não adulterou e pecou contra o Espírito Santo. Não pecou contra o Espírito Santo. Então, o pecado contra o Espírito Santo não são ações isoladas, que aconteceram no passado. O pecado contra o Espírito Santo é uma ação contínua, que se repete no dia de hoje, que se repete no presente, que se repete a cada dia, e você insiste porque você é teimoso, você é obstinado. Agora, o assassinato pode se tornar um pecado contra o Espírito Santo, se você continuar alimentando
esse pensamento de tirar a vida do seu irmão. O ódio. Jesus disse, se você odiar uma pessoa, você já é réu de juízo, réu de morte, porque você já está matando essa pessoa. Mas não foi uma vez que você teve ódio de uma pessoa. Não foi uma vez que alguém matou alguém ou cometeu um adultério. Mas é uma ação contínua. Que você tenta cobertar, que você tenta esconder, que você não confessa. Não confessa porque acha que não está errado. Não confessa porque não crê que seja pecaminoso aquilo. Embora o mundo todo esteja dizendo para você, você está em pecado. Eu não penso. Eu não acho. Queridos, nós deveremos deixar de lado o nosso achismo e deixar que a Bíblia defina o que é pecado e o que não é pecado. Deixar que o Espírito de profecia defina, porque o Espírito Santo que inspirou a Bíblia, inspirou também o Espírito de profecia. E muitas vezes, nós estamos vivendo na prática de pecados conhecidos, porque dizemos assim, mas a Bíblia não fala nada sobre isso. A Bíblia não fala nada sobre muitas coisas, irmãos. Centenas de coisas a Bíblia não fala nada. A Bíblia não fala de LSD, a Bíblia não fala de maconha, a Bíblia não fala de cigarro, a Bíblia não fala de cocaína, cocaína, a Bíblia não fala de drogas, a Bíblia não fala de televisão, a Bíblia não fala de café. Nesta semana passada eu vi, foi na quinta-feira à noite, teve um debate no Larry King. Larry King? Larry King. Teve um debate ali sobre pastores, clérigos, bispos, católico e da igreja episcopal. Então estava ali o Don Robson, que é um bispo da igreja episcopal aqui nos Estados Unidos, e assumidamente ele é gay. Assumidamente, ele vive com outro homem. E do lado dele tinha uma mulher que disse, eu sou lésbica, eu vivo com uma outra mulher, e isso que é amor verdadeiro, eles dizem, né? Isso que é amor verdadeiro, né? Uma mulher amar outra mulher, um homem amar outro homem, isso que é amor de verdade, né? Vejam, a prática contínua de pecados conhecidos que a Bíblia já declara, a Bíblia declara que os efeminados não entrarão no reino de Deus, a Bíblia declara que os sodomitas, os homossexuais, a Bíblia não chama de homossexuais, a Bíblia chama de sodomitas. Então a Bíblia, muitos dizem, não, mas a Bíblia não fala nada sobre homossexualismo. Nem existe essa palavra na Bíblia. Não existe mesmo. Então não é pecado? Tem muita coisa que a Bíblia não fala, irmãos, e que é pecado. Então, irmãos, quando as pessoas insistem em torcer a Bíblia para defender seu próprio comportamento pecaminoso, quando a pessoa chega nesse ponto, como esse bispo chegou, ou a outra bispa, não é? Lésbica, chegou, quando eles usam os textos da Bíblia para defender o seu pecado, são pessoas que já estão vivendo na prática de pecados conhecidos há anos e anos e anos. E a mente deles ficou tão deturpada que eles não sabem mais o que é certo e o que é errado. Eles chamam o mal de bem e chamam o bem de mal. E eles falam da mentira, crendo que estão falando a verdade. Porque na mente deles estão defendendo a verdade. Porque a mente deles foi tão deturpada por Satanás que eles não têm nenhum senso mais de certo e errado. Right, wrong. Eles não têm mais. Chega a esse ponto. Se nós insistimos no caminho errado, Deus vai permitir que fiquemos no caminho errado. E vai chegar um momento em que nós vamos começar a defender o erro com unhas e dentes como sendo a verdade. A palavra de Deus diz que Deus primeiro manda o ministério da verdade, para que creiam na verdade.
Mas se não creem na verdade, isso é Paulo que diz, não é? Paulo diz, Deus envia primeiro o ministério da verdade, para que creiam na verdade. Mas se não creem na verdade, Deus agora permite que Satanás traga então o ministério da mentira, para que creiam na mentira, e vão defender com unhas e dentes. Assim como estes homens e mulheres, homens gays, mulheres lésbicas, defendem com unhas e dentes a posição deles, e usando a Bíblia, isso é uma profanação, é uma vergonha, irmãos. Quem deveria liderar o povo de Deus no caminho santo, eles estão liderando o povo de Deus no caminho da prostituição, pelo próprio exemplo que dão. E um dos líderes evangélicos que estavam no programa, ele disse assim, Jesus não disse, muitas coisas eu tenho para vos dizer, mas que vocês não podem suportar agora. Pois bem, esta é uma das coisas que Jesus tinha muito a falar, mas ele não podia dizer isso naquele tempo, porque eles não podiam suportar. Ele usou um texto que saiu da boca de Jesus para defender que uma das coisas que Jesus ia aprovar, mas que não falou nada porque eles não podem suportar isso agora, mas que agora, logicamente, ele aprova. Vejam, usar um texto que saiu da boca de Jesus para aprovar o quê? A promiscuidade. Quando eu ouvi o pastor dizendo, eu falei, mas que vergonha, que profanação. Queridos, o pecado contra o Espírito Santo não tem nada a ver com os ímpios, irmãos. O pecado contra o Espírito Santo é alguma coisa que tem a ver com o povo de Deus, que conhece a verdade, que já experimentou as bênçãos do Espírito Santo na sua vida. Não é o ímpio. Estão preocupados com o ímpio. Irmãos, o ímpio nem sabe que existe Espírito Santo. O ímpio nem sabe que existe Jesus, ele não está nem aí pensando nisso. Pecado contra o Espírito Santo é para aqueles que já sabem quem é o Espírito Santo. Sabem quem é Jesus. Sabem o que é Bíblia. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Como eu disse a princípio, irmãos, esta lição ela é uma lição muito fácil. Mas parece difícil, mas não é difícil, ela é dura. Quando é muito dura, parece que é difícil, mas não é que seja difícil, é que ela é dura. Dura porque me faz olhar no espelho e falar, estou eu pecando contra o Espírito Santo? E você sabe se você está ou não pecando contra o Espírito Santo. Porque o pecado contra o Espírito Santo é uma ação contínua na direção errada, de coisinhas. Coisinhas, irmãos. O pecado contra o Espírito Santo nunca são coisas grandes, porque coisas grandes assustam todo mundo. Coisas grandes assustam até o povão do mundo se assusta. Quando alguém faz um pecadão, até eles, uau. Não, o pecado contra o Espírito Santo não tem a ver com coisas grandes, irmão. São coisas pequenas. Que você teimoso insiste em dizer, o que é que tem? Você brinca com as coisas, faz piada das coisas. Como é que você pode cantar músicas de glória a Deus e ao mesmo tempo cantar pagode? Como? Como? O que tem pagode, irmão? O que tem? Aí está. A sua mente não discerne mais o certo e o errado. O santo e o profano. Esse é o problema. O que tem? Como é que olhos que leem a Bíblia vão assistir novela, irmãos? Como? O que tem? O que tem? Esse é o problema. A contínua insistência no pecado tira o discernimento espiritual.
e você começa a achar que está tudo certo. E que é tudo fantasia ou exagero do pastor. Não, irmãos. Olhos ungidos pelo Espírito Santo não se deleitam em cenas ímpias, de mentira, de profanação, de piadas sujas, de músicas profanas, de cenas promíscuas. Não. Olhos ungidos pelo Espírito Santo fecham os olhos, viram a cara, porque eles querem ser santos. Querem ser santos. Queridos, essa é uma lição fácil, mas ela é dura, porque fala da nossa realidade. Porque o pecado contra o Espírito Santo não tem a ver com o ímpio, tem a ver com o povo de Deus. Foram os filhos de Arão que pecaram contra o Espírito Santo, mas eles eram sacerdotes de Deus. E Deus os matou dentro do santuário. Por quê? Porque foi muita profanação. Muita profanação. Não foram pessoas ignorantes, eles eram pessoas ungidas para o santo ofício. Foram os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que pecaram contra o Espírito Santo. Mas eles não eram ignorantes, irmãos. Eles eram sacerdotes ungidos por Deus. Então o pecado contra o Espírito Santo tem a ver com o povo de Deus, que insiste em brincar com as coisas de Deus, fazer piada das coisas de Deus. A reforma de saúde, irmãos, tem sido motivo de piadas. Motivo de piadas. O filme que nós apresentamos aqui, naquele sábado, A Carne é Fraca, foi uma bênção para muitos e maldição para outros. Porque ajudou alguns a colocarem o olho na direção certa e buscarem de Deus poder para viver uma vida mais santa. Mas foi maldição para outros porque as pessoas insistem em brincar e achar que... Queridos, o Espírito Santo trabalha através de uma mensagem e Satanás também trabalha através da mesma mensagem. O Espírito Santo trabalha para amolecer o coração de uns e o Satanás trabalha para endurecer o coração de outros. A mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. Mas vão resultar em reações o quê? Diferentes. Os raios do sol amolecem a cera. Mas os mesmos raios do sol endurecem o barro. Os raios do sol são os mesmos. A diferença está onde? Na matéria. Uns corações se derretem, em lágrimas pedem perdão, e outros começam a rir, brincar, fazer piadas. Com coisas sagradas. Com coisas sagradas. Então, em Hebreus capítulo 6, irmãos, fala aqui no capítulo 6, verso 4. Porque é impossível. Quando fala impossível, está falando quando a pessoa ultrapassa, ela se coloca fora do alcance do Espírito Santo. Porque é impossível que os que já uma vez foram o quê? Iluminados. Iluminados. Então não são pessoas ignorantes. São pessoas que já foram o quê? Iluminadas. Com que luz? A luz maior, que é a Bíblia, e a luz menor. Qual é a luz menor? Espírito de profecia. Luz, luz, luz. Luz em abundância. A luz maior que a Bíblia. A luz menor que é o Espírito de profecia. Pessoas que já foram o quê? Iluminadas. E provaram o dom celestial. Então eles sabem o que é o dom celestial. Eles sabem, eles já sentiram na boca o gosto do dom celestial. Já sentiram na boca o gosto da salvação em Jesus. Não são pessoas ignorantes. Provaram o dom celestial. E se fizeram o quê? Participantes do Espírito Santo. Já receberam o refrigério do Espírito Santo na sua vida. Eles sabem quem é o Espírito Santo. E sabem como o Espírito Santo trabalha na vida deles. Não são pessoas ignorantes. E o verso 5. E provaram o quê? A boa palavra de Deus. Eles sabem o que é a Bíblia. Que ela é viva. Que ela é pão.
que é água que mata a sede do sedento. Sabem? É a palavra viva. E conhecem as virtudes do século futuro. Sabem o que é novo céu. Sabem o que é nova terra. Já tiveram visões do céu. Já sonharam com o céu. Já sonharam em entrar na Nova Jerusalém. Eles sabem o que é Nova Jerusalém. Sabem. Não são pessoas o quê? Ignorantes. E o verso 6. E recaíram. Depois de tudo isso o quê? Recaíram. Ou seja, caíram de novo. É impossível. O verso 4 lá em cima diz porque é impossível. Quando a pessoa experimenta tudo isso aqui. E mesmo assim o quê? Recai. É impossível que sejam outra vez renovados para o arrependimento. Por quê? Quem dá o arrependimento? O Espírito Santo. Mas eles brincaram com o Espírito Santo. E foram se colocando longe do alcance do Espírito Santo. Por isso eu disse no início, irmãos, quando nós ficamos nos perguntando, será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Isso é uma boa pergunta. E essa é uma má pergunta. Por quê? Boa por quê? Porque se você fica perguntando, será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo me deixou? É uma boa pergunta, porque você ainda não pecou contra o Espírito Santo. Porque você ainda está preocupado com a salvação. É uma má pergunta, porque você está pecando contra o Espírito Santo. Estão entendendo? Você não pecou. É uma boa pergunta, porque você ainda não pecou. Ou seja, coisas que já aconteceu. E você está preocupado ainda com o Espírito Santo e com a salvação. Mas é uma má pergunta, porque você está pecando contra o Espírito Santo. E o que é pecando contra o Espírito Santo? É porque você ainda vive na prática de pecados conhecidos. Porque ninguém que não vive na prática de pecados conhecidos vai ter essa preocupação. Será que eu pequei contra o Espírito Santo? Será que eu estou pecando? Não, isso nem passa pela nossa mente, irmãos. Nem passa pela minha mente, irmãos. Sem glória nenhuma. Sem glória nenhuma. Não me passa pela mente, nunca me passou pela minha mente. Ah, será que eu estou pecando contra o Espírito? Será que eu pequei contra... Não. Porque eu decidi não viver na prática de pecados conhecidos. E se você toma essa decisão, o Espírito Santo está à sua disposição para você não viver na prática de pecados conhecidos. E quando nós não vivemos na prática de pecados conhecidos, não estamos nem preocupados se pecamos, se estamos pecando, porque não estamos, irmãos. Nós estamos confessando diariamente. E diariamente estamos recebendo o poder para não voltar a praticar os mesmos erros que cometemos durante aquele dia. Cometemos erros hoje? Sim. Confessamos os pecados, mas recebemos poder para não voltar a praticar amanhã de novo. E Deus nos dá o poder. Então, irmãos, o viver na prática de pecados conhecidos, não pecados grandes, porque pecados grandes eu creio que todo mundo se assusta com eles. Mas os pecadinhos, essas besteirinhas, muitos, a maioria dos que perdem o céu, não perdem por coisas grandes, mas perdem por besteiras. Por besteiras. Coisas tolas. Porque a pessoa é teimosa. Por isso, diz aqui, é impossível que sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e chove sobre a terra, não é? E chove sobre a terra, e a terra que embebe a chuva, muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Aqui está usando a chuva natural com a chuva do Espírito Santo, né? Que é derramada e produz coisa proveitosa. Mas se a sua vida é abençoada pelo Espírito Santo tantas vezes,
e em vez dessa terra, que é o seu coração, produzir coisa boa, produz o quê? Coisa ruim. O que Deus vai fazer? Porque a única ação, o único poder que existe no mundo, no universo, para regenerar a nossa vida é o Espírito Santo. Mas tantas vezes o Espírito Santo foi derramado sobre você, tanta bênção, e em vez de produzir coisa boa, produz coisa ruim, o que Deus vai fazer? Não tem mais o que Deus fazer. Porque Jesus já morreu na cruz. O Espírito Santo já foi derramado tantas vezes na sua vida, e em vez de produzir erva boa, produz erva daninha, Deus fala, o que eu vou fazer? É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. Perto está da maldição e para ser queimada. Tem mais o que fazer. É mais fácil um pastor que mexe com as coisas de Deus, estar pecando contra o Espírito Santo, é mais fácil. Quanto mais envolvido com coisas santas e sagradas, maior a possibilidade de santificação e maior também a possibilidade de entristecer o Espírito Santo. Por isso que a possibilidade dos membros da igreja estarem pecando contra o Espírito Santo é muito maior do que a pessoa que não conhece Jesus. Assim como existe a possibilidade dos membros da igreja estarem vivendo na prática de pecados conhecidos, entristecendo o Espírito Santo, ou seja, pecando contra o Espírito Santo. Pense no pecado contra o Espírito Santo como ação contínua. É uma estrada numa ação contínua, numa direção errada. E consciente. Eu não sabia. Não sabia? Morreu o assunto. Quando uma pessoa faz um mal para você, fala, me desculpe, porque eu não sabia. Morreu o assunto, meu. Não vamos conversar mais nada. A pessoa não sabia. Às vezes nós queremos ficar discutindo o assunto. Não, porque foi intencional. Não foi intencional, eu não sabia. Aceite o que estou dizendo. Eu não sabia mesmo. Você me desculpe. Quando a pessoa chega para você e diz, eu não sabia, eu não tinha conhecimento disso, o que você vai falar? Nada mais, irmãos. Vai ficar querendo matar o outro? Não. Agora, quando é com conhecimento é diferente. Com Deus é a mesma coisa, irmãos. Quando você fala, Senhor, mas eu não sabia. Paulo estava matando todo mundo, irmãos. Lembram? Saulo matando um, matando outro, e matava mesmo. Mas na estrada de Damasco, quando Jesus apareceu para ele, o que Paulo falou? O que Saulo disse? Senhor, eu não sabia. Porque Jesus perguntou, por que me persegues? Ele falou, mas como persegue? Não estou te perseguindo? Está. Quando você está matando os cristãos, está perseguindo a mim. Aí, Saulo disse, Senhor, eu não sabia. E louvado seja Deus, o passado não é levado em conta. Tudo que nós fizemos na ignorância, irmãos, Deus não conta. Matou, roubou, adulterou, pintou e bordou. Mas era na ignorância. E Deus coloca uma pedra em cima de tudo isso. E às vezes nós ficamos até perguntando, mas não é possível? Será que Deus vai levar para o céu mesmo esse cara? E não é que vai? Não é que ele vai levar para o céu mesmo? Por quê, irmãos? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E mesmo quando não é ignorância, irmãos. Mesmo quando não é ignorância, como aconteceu com o rei Manassés, né? Manassés não era ignorante, o rei Manassés. Ele era rei de Israel, ele sabia quem era Deus, ele sabia quem eram os profetas de Deus, ele sabia quem era o sacerdote de Deus, tanto sabia que ele matou, não é? Foi ele que matou o sacerdote de Deus. Ele sabia quem era o profeta de Deus, tanto é que ele matou o profeta de Deus, Isaías. Foi ele que matou o profeta Isaías. Ele sabia quem eram os filhos dele, tanto é que ele sacrificou os filhos dele e matou os filhos queimando para o Satanás.
para Lúcifer. Vê quanta coisa ruim ele fez. E não era na ignorância. Mas assim mesmo, um dia ele falou: Senhor, eu estou arrependido por tudo que eu fiz. O Senhor consegue me perdoar, Senhor? O que Deus disse? Eu perdoo. Se nós estivéssemos ali assistindo aquela sessão, nós estaríamos torcendo para Deus não. Por favor, Senhor, por favor, pensa bem antes de falar, Senhor Jesus. Não vai respondendo logo a pergunta de Manassés. Pensa bem antes de dizer para ele perdoa ou não perdoa. Porque nós estaríamos aqui torcendo para ele não ser perdoado, irmão. Faça-me um favor, ser vizinho de um cara desse no céu. Ah, não. Vai estragar o céu. Mas o que Deus falou? Eu perdoo. Mas então o que é o pecado contra o Espírito Santo? Irmãos, são todas aquelas ações contínuas na direção errada para as quais você não pede perdão. E por que não pede perdão? Porque não acha que é errado. Não acha que é errado. Você fica se comparando com a média da igreja assim? Olha para a média da igreja e fala: comparando com a média da igreja, não estou tão mal. Mas a média da igreja está perdida, irmãos. A média da igreja está perdida. Quem é que está salvo na igreja? Não é a média, não. É a minoria. A maioria na igreja está morna. E mornidão é o quê? Perdição. Mornidão é ação contínua no pecado. Por que estão mornos? É uma ação contínua no pecado. Pecados grandes? Não, pequenos. Pequenos. Se é o Espírito Santo que nos dá o arrependimento, irmãos. E é o Espírito Santo que nos dá o arrependimento. Se é o Espírito Santo que me desperta a vontade de confessar os meus pecados. E eu estou entristecendo o Espírito Santo todos os dias, vivendo na prática de coisas erradas. O que vai acontecer? Cada dia, a minha vontade de confessar, ou o meu desejo de me arrepender, vai ficando mais fraco, e mais fraco, e mais fraco. Não existem 2 dias iguais, não. Cada dia é diferente do outro. E cada dia, ou eu cresço na santificação, ou eu cresço na perdição, no endurecimento. Cada dia. Nenhum dia é igual ao outro. Cada dia é diferente. Cada dia, ou eu avanço, ou eu regrido. Ah, mas será que não pode acontecer de, assim, 2 dias eu estar, assim, estacionado, parado, não é? Eu nem avancei e nem regredi. Não. Não existe isso. Cada dia, se você não está crescendo, você está morrendo. Ou você está avançando na santificação, ou você está avançando nas obras da carne, na degeneração. Não existe nada estático, irmãos. A Terra não é estática, a Terra está girando a 107 mil quilômetros por hora. A Terra não é estática, o Sol não é estático, nada é estático, as galáxias não são estáticas. Está tudo em movimento. A nossa vida não é uma vida estática. Ou crescemos, ou regredimos. Diariamente. E quando é que crescemos? Quando decidimos de manhã, no momento da jornada espiritual, você diz: Senhor, eu decidi, hoje, a viver submisso à tua vontade, e não viver na prática de nenhum pecado conhecido. E os pecados conhecidos que eu conheço são estes. Eu não vou viver na prática deles, pela tua graça, o Senhor vai me ajudar. E amanhã você repete de novo, e amanhã de novo. Então você está crescendo. Não deixe, meu irmão, que Satanás faça o programa da sua vida, viu? Não deixe que ele faça o programa da sua vida. Não deixe que ele diga para você a hora que você deve levantar e o que você deve fazer quando se levantar.
Não deixe ele dizer para você o que você vai comer. Não deixe ele dizer para você a hora que você deve dormir. Deixe que Deus diga a hora que você deve dormir. E o que você vai fazer? A última coisa, antes de dormir. O que você vai fazer? Deixe que o Espírito Santo diga. Não deixe que Satanás diga para você. Não deixe que Satanás programe a sua vida. Porque ele está prontinho para programar a sua vida. Existe um pensamento que está na lição, meu filho leu para mim. Veja que pensamento bonito, pai. Veja aí na parte de quinta-feira. Bem no finalzinho de quinta-feira diz lá: enquanto houver arrependimento no coração do homem, haverá perdão no coração de Deus. Enquanto houver arrependimento no coração do homem, haverá perdão no coração de Deus. Quem é que nos dá o arrependimento, irmãos? É o Espírito Santo. Não brinque com o Espírito Santo. Você pode brincar com bola, com peteca. Não brinque com o Espírito Santo. Porque é Ele que nos dá o arrependimento. E é Ele que imprime em você a mente de Jesus. Vamos crescer. Começando hoje, vamos crescer no Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos orar. Pai eterno, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de não sermos ignorantes, Pai, de não vivermos em trevas, mas de estarmos rodeados por uma tão maravilhosa luz, pela luz maior da Tua Palavra, a Santa Bíblia, e pela luz menor de todo o espírito de profecia. Nos regozijamos na luz, Pai, e suplicamos que o Espírito Santo nos capacite, nos ajude a vivermos na luz, como filhos da luz, e que as trevas não tenham nada a ver conosco, que as trevas sejam o nosso passado, mas que a luz seja o nosso presente e o nosso futuro. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém.